Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Olha, nos últimos tempos está impossível navegar na internet ou conversar com amigos sem esbarrar no assunto do momento: os novos e superpotentes medicamentos para perda de peso, como a tirzepatida. A promessa de emagrecer rápido é muito tentadora e o interesse do público, claro, explodiu. Mas, como a gente sempre faz por aqui, vamos fundo para entender o que está por trás disso. E isso já nos joga direto na pergunta principal da nossa conversa de hoje. Será que a gente está diante de uma solução mágica, quase um milagre para perda de peso? Ou será que existe um lado perigoso nessa história que talvez não esteja recebendo a atenção que merece? A resposta, como vamos ver, é um pouco mais complicada do que parece. É aqui que o problema realmente começa. Com tanta gente querendo e às vezes com o preço lá em cima, muitas pessoas acabam buscando um atalho. E que atalho é esse? Comprar pela internet, sem receita, sem nenhuma orientação de um profissional de saúde. Parece mais fácil, né? Mais rápido, talvez até mais barato, mas a pergunta que fica é: qual é o custo real disso? Ok, vamos mergulhar nesse ponto. O perigo desse caminho ilegal, desse atalho, vem de dois lugares diferentes, mas que se somam. O primeiro é a origem do produto. De onde ele veio? É de confiança? E o segundo perigo são os riscos do próprio medicamento, mesmo que ele seja verdadeiro, quando usado sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Agora, olha que interessante esse quadro. Ele resume perfeitamente a escolha que se tem que fazer. De um lado, a gente tem o caminho médico, um produto autêntico, com a dose certinha, controlada e, o mais importante de tudo, a supervisão de um profissional. Do outro lado, o atalho ilegal, que é um verdadeiro campo minado. Risco de falsificação, doses que ninguém sabe quais são e perigos que são simplesmente ignorados. E quando a gente fala em produtos falsificados, o que isso significa na prática? Bom, na melhor das hipóteses, o que se está comprando é algo sem o princípio ativo, ou seja, é dinheiro jogado fora, não vai fazer efeito nenhum. Mas o cenário pode ser bem pior. O produto pode estar contaminado com bactérias, com substâncias tóxicas, ou ser uma formulação que nunca, jamais foi testada em seres humanos. A verdade é que não existe nenhuma garantia de qualidade, de pureza ou de segurança. Isso, veja bem, não é especulação ou alarmismo. A própria Associação Americana de Diabetes, uma instituição super respeitada, faz um alerta muito claro, como a gente pode ver aqui. Eles dizem que produtos comprados online de fontes duvidosas podem sim ser falsos ou ter concentrações completamente erradas do princípio ativo. Isso só reforça a seriedade da situação. Certo, mas vamos imaginar outra situação? E se o medicamento for autêntico, verdadeiro? Mesmo assim, a decisão de usar por conta própria é muito, muito arriscada. Esses remédios não são como um analgésico. Eles provocam mudanças profundas no funcionamento do corpo, e essas mudanças precisam ser acompanhadas de perto por um médico. O sistema digestivo, por exemplo, costuma ser o primeiro a reagir, e não estamos falando de um enjoo leve. As náuseas e os vômitos podem ser tão fortes a ponto de levar a uma desidratação grave. E os riscos vão além disso. Pode ocorrer pancreatite, que é uma inflamação bem séria do pâncreas, ou até mesmo uma obstrução do intestino. São quadros graves que muitas vezes acabam em hospitalização. Aí a gente passa para os riscos metabólicos e renais. O medicamento pode derrubar os níveis de açúcar no sangue de forma perigosa, um quadro conhecido como hipoglicemia, que pode causar tontura, confusão mental e, em casos graves, até convulsões. E toda aquela desidratação que os vômitos causam, ela pode sobrecarregar os rins e levar a problemas renais agudos. E a lista de riscos documentados não para por aí, infelizmente. Sem uma orientação correta, a perda de peso pode acabar vindo de onde não deve, da massa muscular, e não só da gordura, o que é péssimo para a saúde. Também existem relatos de problemas de visão, reações alérgicas que podem ser muito sérias e, embora seja mais raro, estudos apontam um risco aumentado para certos tipos de tumores de tireoide. A mensagem, no fim das contas, é muito direta e muito clara. Quando o assunto é a nossa saúde, simplesmente não existe atalho seguro. Bom, então, qual é o caminho certo? Como é que se pode usar essas ferramentas tão poderosas da medicina de um jeito seguro? A resposta é uma só, e ela nos leva direto para o papel que é essencial, fundamental, do acompanhamento médico. E como isso funciona na vida real? Um bom médico não vai só entregar uma receita. O processo é muito mais cuidadoso. Primeiro, ele faz uma avaliação completa de todo o histórico de saúde da pessoa para ter certeza de que não há nenhuma contraindicação.
Depois, vem uma etapa crucial, que é o ajuste da dose aos pouquinhos, um processo que a gente chama de titulação. Isso serve para o corpo ir se acostumando. E, claro, um monitoramento constante, com exames e consultas, para ter certeza de que tudo está correndo bem e de forma segura. E este ponto aqui é fundamental. É preciso mudar um pouco a perspectiva. O médico não deve ser visto como uma barreira para conseguir o medicamento. Muito pelo contrário. Ele é o principal parceiro, o principal aliado para que os objetivos de saúde sejam alcançados com total segurança. Chegando ao fim da nossa análise, a mensagem principal vai ficando cada vez mais nítida, né? Tudo se resume a fazer uma escolha consciente, uma escolha informada. Então, se a gente pudesse resumir tudo em alguns pontos, seriam estes. Estamos falando de remédios poderosos, que precisam de manejo profissional. Os atalhos, as fontes ilegais, trazem riscos que são, ao mesmo tempo, graves e imprevisíveis. A única forma de ter garantia de segurança é com supervisão médica, porque, no final das contas, a saúde é o bem mais valioso que a gente tem. Depois de analisar todos esses fatos, os riscos de um lado e o caminho seguro do outro, a pergunta que fica no ar é, afinal, qual é o verdadeiro preço que se paga por um atalho? Acho que a resposta fica bem clara. Obrigada pela companhia e até a próxima.